olhando aqui no estoque de dúvidas, né, que vocês já me mandaram e tudo mais, eu achei uma aqui que, vamos lá, vamos ver se vocês, se a maioria de vocês já não se sentiu assim em algum momento, e isso vai ajudar muito vocês, né? Eu acredito a lidar com uma situação que é meio chata, né? Que é o seguinte, ó, como agir quando as pessoas percebem que algo te incomoda, te afeta, e parece que é aí que elas fazem de propósito, mais ainda para te tirar uma reação, ou se sentirem poderosas em cima de você. Ou seja, né, como que eu reajo a uma provocação de alguém que percebe que eu estou caindo nesta provocação, né? O que é interessante logo de cara é assim, uma pessoa madura, tá? Ela bateria o olho nessa, e aí já fica como um teste. Pô, pensa assim, qual foi a minha primeira impressão ao ouvir esta pergunta, né? Uma pessoa madura bateria o olho nesta pergunta e olharia que na pergunta já está a chave, a resposta fundamental para como que você deve agir, não é? Mas que escapa por um grande erro, uma imaturidade. Tanto até que isso é tão importante que, mais uma vez, né, o último treinamento que eu gravei para o Portal Poder Social foi o como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos. Por quê? Porque ele se tornou a base de tudo que nós exploramos. Sem você compreender conceito de maturidade, sem você compreender que é justamente este lugar que você deve buscar, você acaba agindo de forma muito desordenada. Tipo, você acha que a cada hora é uma situação, a cada hora é uma reação, a cada hora é uma estratégia, né? Por exemplo, a primeira coisa que uma pessoa imatura pode bater o olho aqui e pensar assim, poxa, isso é chato, não é? Tá vendo como é chato que as pessoas sejam provocadas e tudo mais? Então é só parar. Como que eu convenço a pessoa a parar de me provocar? Ou seja, como que ela percebe que ela tá sendo desagradável? Eu tenho certeza que a maioria pergunta e pensa assim, tipo, por que as pessoas simplesmente não param de ser chatas, não é? Só que vamos lá, cara, esse é um pensamento tão pueril, tipo, tão infantil, você, de certa forma, você já tem que ter passado dessa fase. Você já tem que ter entendido que, cara, as pessoas vão te encher o saco. Elas são chatas mesmo, entendeu? Elas vão te provocar, elas vão te testar. E isso faz parte, inclusive, do seu amadurecimento. Beleza? Faz parte. Por isso até que, por exemplo, o próprio Jordan Peterson, quando ele traz muito da educação e tudo mais, ele demonstra, ele fala claramente como é necessário que você não só passe por aquelas questões, mas como que, claro, você amadureça a partir delas. Não é? Tanto até que ele fala no próprio livro 12 Regras para a Vida, de um momento onde ele é provocado e um moleque começa a brigar com ele, e a mãe dele passa, ela vê e ela não faz nada, ela só vai embora, né? Por quê? Claro, é uma situação muito difícil, né, de você aplicar. Mas a primeira coisa que você deve notar é o seguinte, cara, tem coisas que são desagradáveis e a gente precisa aprender a lidar com elas. E é isso que ela quis fazer com ele, né? É claro que assim, foi um risco, né? Mas assim, a primeira coisa deu certo e, querendo ou não, ele hoje, o que ele é hoje, né? Não que eu diga assim que, é por causa daquela experiência, mas é por uma sucessão de experiências, né? E aí, essas experiências, lógico, com uma série de outras coisas que eu não vou abordar aqui, né? Transformam o cara numa grande personalidade, numa personalidade madura. E aí, a primeira coisa é que você deve, e que você não pode cair, tá? É que, antes de entrar no qual é a chave que está na própria pergunta, é na seguinte questão, é você cair numa postura vitimista de querer controlar o comportamento alheio para te agradar. E cara, isso não vai acontecer nunca, nunca mesmo, tá? Nunca mesmo. Você na verdade tem que eliminar essa expectativa. A gente hoje tá tão mimado, a gente tá tão achando que tudo tem que nos agradar, né? Você pode ver até, eu sei lá, que nem, eu vou lá, gravo um vídeo assim, respondendo a pergunta, né? E aí acaba que, não, o vídeo é longo, não sei o que lá, por exemplo, né? O que demonstra claramente que a gente quer tudo do nosso jeitinho, não é? E é o primeiro problema que você cai quando você pensa nisso. Puta, por que as pessoas simplesmente não param, tá? E, mais uma vez, se você cai nessa postura vitimista, você entra justamente no que é o problema dessa questão. Por quê? Em grande medida, como eu até exploro em outros treinamentos do portal, e é muito importante que, assim, muita coisa eu compartilho aqui com vocês, logo, você deve, né, mais uma vez, está perdendo muito conteúdo se você não está inscrito e não está deixando o seu like. Então já se inscreve e deixa o seu like para o YouTube avisar você quando tiver conteúdos novos. Porque esse conteúdo, por exemplo, se conecta com a última aula que eu dei aqui, né? Então o que acontece? Quando a gente vai entrando em outros treinamentos, que é o Domine a Arte dos Relacionamentos, até o Chega de Ser Vítima de Manipulação, ou Domine a Arte da Persuasão, em grande medida, eu percebo pelos comentários, né, pelo início que a pessoa tem ali um impacto, né? Qual que é? Até você, quando você vem em um vídeo meu, né? O que geralmente a gente quer? A gente quer aumentar o nosso poder de influência. A gente quer aumentar o nosso poder em relação aos outros. Quase que para controlar o comportamento do outro.
Tá? Então, por exemplo, quando eu me afeto com a provocação, como é o caso dessa pessoa e de muitas, né? E o que eu penso? Eu quero que ela pare. Ou seja, eu quero descobrir qual é a melhor forma de agir para que ela pare de agir daquele jeito. Eu, querendo ou não, quero controlar o comportamento dela. É lógico que no mundo perfeito você deve pensar, bom, o mundo perfeito é o cara não me provocar. Beleza, mas você não tá no mundo perfeito e você vai ser provocado até o fim da tua vida. Então você precisa amadurecer para aprender a lidar com isso, né? Então logo, já com esse esquema na cabeça, beleza? Qual que é a chave que tá na pergunta e que você tá deixando escapar e que tá fazendo com que a pessoa haja desse jeito? Primeira coisa, como eu disse aqui, é justamente a influência que eu quero exercer negativa, digamos assim. Qual que é? A influência de eu quero que o cara pare. Eu quero que ele age exatamente como eu quero que ele haja, né? Ou seja, parando de me provocar, tá certo? Só que aqui, o que você tá fazendo? Você tá, mais uma vez, você tá alimentando o comportamento do cara buscando isso. Por quê? Porque você se afeta, perfeito? E acha que, por exemplo, por uma via racional, o óbvio é este cara parar de te provocar, e aí você se afeta, demonstra, talvez até patine o quanto assim, diversas vezes em relação a isso. Ah, como que eu faço ele parar? Talvez eu provoco, talvez eu... Eu lembro até de um exemplo recente, né? De um moleque que estava sendo provocado, assim, não é provocado, é brincadeira, assim, né? Realmente foi brincadeira, assim, tá? Só que o moleque é tão criança, é sério, ele é tão criança, tem 20 e poucos anos, que ele chorou. E, tipo, todo mundo ficou assim. Eu falei, que é isso, cara? O moleque chorou. Não dá pra falar com ele porque ele sempre faz isso e tal. E, assim, não tinha acontecido nada, né? Então, assim, o que acontece? Qual que é o problema aqui? Quando ele chora, beleza? O que ele tá fazendo com esse cara que tá fazendo bullying, que tá provocando? Ele tá dando exatamente o alimento que ele quer para continuar provocando. Ou seja, tem graça. Quando você reage, quando você se afeta, tem graça. Então a chave tá aqui na tua pergunta. Bom, por que ele faz mais? Por que ele continua fazendo? Porque você se incomoda. Porque você se afeta. Ah, Thiago, mas isso eu sei. Eu quero saber como que eu não me incomodo. Tá, primeira coisa. Essa explicação eu espero que tenha deixado claro que provavelmente não era isso que você estava pensando na prática. Você pode até falar, puta, eu quero não me incomodar. Beleza, você tem como meta isso. Mas na verdade o que a gente geralmente quer é fazer com que o outro pare e ponto, a gente fica em paz, né? Aí entra o outro ponto fundamental de uma pessoa madura. Ele já sacaria isso. Opa, peraí. O cara tá fazendo mais porque eu me afeto. Fim. Beleza? Este é o ponto. Tem graça. Tipo o cara que pega o apelido, põe o apelido em você, aí você se afeta, é óbvio que ele vai ficar pra sempre na tua vida, não é? Então a primeira coisa é essa, eu me afeto, eu me incomodo. Tá, o que eu faço então? Bom, mais uma vez, como eu disse aqui, você sempre será provocado. E a dinâmica, ela sempre será a mesma. Por isso que eu tô te falando, como a pessoa madura bate o olho e acha bobo até isso aqui. É sério, tá? Não que é menos. Inclusive, mais uma vez, se isso é um grande dilema para você, é porque você está numa posição imatura. Então faça alguma coisa em relação a isso. Como, por exemplo, entra para a lista de espera do portal, se inscreve, deixa o seu like aqui para ver todos os vídeos que eu posto, né? E aí você vai compondo uma personalidade mais madura, tá? Então, assim, eu me afeto. Mais uma vez, por que eu fiz toda essa explicação? Para que você vire a chave e pense o seguinte, bom, eu me afeto, mas eu me afeto não é só pelo comportamento do cara. Porque pode ser que seja, porque eu tenho essa crença, bababá, né, de que outras pessoas têm que ser legais. Isso aí você vai para sempre se frustrar. Mas o outro ponto é o seguinte, eu me afeto porque alguma coisa no que o cara fala me incomoda de verdade. Beleza? Então assim, é isso que eu tenho que buscar. O que então, de verdade, me afeta no que ele tá falando? Beleza? Então, sei lá, é porque ele faz na frente da menina que eu gosto, é porque ele faz, sei lá, na frente dos amigos que eu respeito, ou é porque ele faz na frente da minha família, ou é porque ele toca numa coisa que me incomoda de fato, que eu não gosto em mim, e blá blá blá, não é? E qual que é a solução para isso? A solução para isso é você aprender a lidar com este ponto que você está incomodado de fato, ou seja, você tem que primeiro reconhecer. Então vamos ordenar tudo que eu falei até agora? Primeiro ponto, não ser imaturo a ponto de achar que você deve influenciar a pessoa para que ela pare magicamente. Isso não vai acontecer. Então, pare com essa expectativa, porque dificilmente isso vai acontecer, principalmente pelo que você está descrevendo. Pelo menos não conte com isso. Porque mesmo que você consiga, você vai parecer uma pessoa fraquinha e essa pessoa vai te provocar de novo em algum momento, em algum outro contexto. Beleza? Segundo ponto. O problema é, eu estou alimentando. Se eu não me afetasse, vamos lá. Se você só não se afetasse, se você só risse, beleza? É capaz disso nem ter sido criado. A pessoa te zoa,
Aí você, puta, dá risada, aquilo passa. Agora não, você reagiu, você se incomodou, você se enfesou. O que aconteceu? Opa, já sei o que eu te provoco. Porque lembra que eu falei que as pessoas querem controlar umas às outras? Assim como você quer controlar o cara quer controlar você. E como? Ele vai te provocar. Por exemplo, quando eu te xingo, eu estou controlando o seu comportamento, basicamente. Né? Claro, depende da dinâmica, a gente poderia explorar, mas não vou tão longe, até porque já está longo demais esse vídeo. Né? Eu quero encerrar isso aí. Então a primeira coisa é essa, eu tenho que desarmar a pessoa pensando nisso. O que é que de fato me afeta? Pô, então sei lá, que nem, né, puta, eu tô careca. E tem gente que me chama de careca. Cara, eu dou risada, isso não é afeta em nada, absolutamente nada. Até numa aula, que a gente estava numa aula de filosofia que eu estava esses dias, o próprio professor pegou e começou a dar o exemplo de careca, falando de privação e tudo mais. Eu peguei, apontei, tipo, liguei a câmera, mostrei, pô, vou usar o seu argumento aí e tal, não sei o que lá. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Quando você não se afeta, a coisa, ela passa. E aí, essa é a questão. Por que você se afeta? Mais uma vez, é por causa da menininha, é por causa dos amigos, é por causa da família, é por causa de alguma questão pessoal sua? Cara, você vai ter que achar a forma, né? Eu faço isso detalhadamente no portal. Mas, se você tá no portal, cara, vai pro treinamento Como Amadurecer Sua Personalidade. Eu falo de várias situações. Agora, se você não tá lá, espere, né? Entra na lista de espera, mas pense o seguinte, cara, como que eu lido melhor com isso? Como que eu ganho mais respeito aqui? Como que eu me importo? Por exemplo, eu me convenço, eu falo, cara, qual que é o problema de, por exemplo, eu estar careca? Qual é o problema de eu ser narigudo? Qual é o problema, sei lá, qual é o problema? E aí você dá risada. Busca até umas, sei lá, busca piadas daquele seu defeito e faz piada junto com o cara, você vai ver, vai parar. O cara não ter graça. Quando você não reage, não tem graça. Beleza? E o outro ponto é justamente o que eu acabei introduzindo aqui, que é qual ferramenta eu tenho. Qual ferramenta eu tenho. Por exemplo, no meu caso, quando isso acontecia, eu sempre dobrei a aposta. Sempre dobrei a aposta. Geralmente eu provocava ainda mais, eu zoava ainda mais. E aí, cara, tinha vezes que eu sentava e buscava formas, até um ponto que eu cheguei a ser um cara extremamente chato. Eu era o cara que talvez você tava reclamando aqui. Né? E até, pô, tem um amigo meu que eu sempre converso com ele e tudo mais, e a gente vai relembrando algumas situações, eu falo, puta que merda, né? Era mais novo, você é mais imaturo, você gosta de zoar, você tá testando sua força. Na verdade, até esse é um ponto importante da personalidade. E aí eu testei, ganhei, pra mim já não faz diferença nenhuma isso aí. Né? Então, em grande medida, eu dou risada mesmo. Né? Claro, não quer dizer que nunca nada vai me tirar do eixo, lógico que vai, né? Em alguma medida vai. Aí eu vou lá e, puta, mas assim, com rapidez eu volto. Porque eu já tenho todas as ferramentas dentro de mim. E quando você tem tudo isso que eu falei agora aqui estruturado, com os recursos necessários, você amadurece imediatamente, cara. Por exemplo, o foco é que você entenda tudo que eu falei aqui para que isso nem se torne uma questão. Para que isso simplesmente, assim, passe. Agora, o problema é que a gente tá tão ofendidinho, fraco, que aquilo fica ruminando, você fica o ano inteiro pensando naquela provocação. É uma pena, é triste isso. Né? Mas eu, enfim, estou aqui disponibilizando as ferramentas que você pode ir compondo por conta própria, né? Que leva muito mais tempo, demora mais, ou você pode, mais uma vez, entrar para algum treinamento meu e fazer aquilo de forma sistematizada. Eu sei que o portal faz um tempo que a gente não abre, desde janeiro, mas enfim, né? Vamos ver, quem sabe a gente abre brevemente aí, já entra na lista de espera, inclusive. E também, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para ficar sabendo das novidades aqui, né? Mas o ponto fundamental é esse. Se você conseguir fazer, volta o vídeo aí, reorganiza tudo que eu falei, né? Tá fácil demais para você fazer isso, essa é a realidade. E, cara, tá aí as ferramentas. Você pode não querer utilizar porque você tem alguma crença e porque você, mais uma vez, acha que o mundo é bonitinho demais, ou você pode falar, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver esse vídeo de forma, sei lá, vou pausar e vou escrever e vou tentar montar um plano aqui para eu lidar com esse cara, e você vai ver que assim você consegue resolver essa situação. Só com o que eu te apresentei. Imagine com muito mais que eu sei e que eu transmito para os meus alunos aí dentro dos treinamentos. Bom, aí é uma decisão sua, todas as informações estão aqui na descrição, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima.